Bom, e dentro do jornalismo, Breler, você também sempre teve uma vertente muito de jornalismo investigativo, né? Principalmente no impresso. E você fez várias reportagens de cunho social, como a gente falou naquela nossa outra entrevista, né? Falando sobre os assédios em categorias de base, que é algo realmente muito sério. Você deu luz a um problema que o Brasil enfrenta, óbvio, outros países também, mas a gente sabe que no Brasil isso é muito sério, principalmente pela questão econômica, que muitas crianças, né, têm problemas econômicos, são de famílias de origem muito humilde, no sentido de não terem poderio financeiro nenhum. E aí dependem, às vezes, de valores que, para a gente, assim, a nossa situação não são problemas, né? Então, para as pessoas são. E eu quero emendar numa outra pergunta, que você também fez uma entrevista na época com o goleiro Bruno. E eu tive uma discussão com um amigo meu sobre essa questão também envolvendo jornalismo, porque um amigo falou, mas a gente não pode dar voz a uma pessoa que foi condenada, né, num crime tão bárbaro como foi, a repercussão que tomou, o goleiro do Flamengo, ia para a Europa, de seleção brasileira, como atleta, um grande atleta, mas enfim. Eu queria saber como é que foi essa entrevista com ele e qual o seu ponto de vista de tratar de assuntos tão delicados. A gente, como jornalista, tem que mesmo abordar esses temas. Quero saber do Breler a sua opinião sobre isso. Não, mas é uma questão ótima para se debater mesmo. Até em aulas de jornalismo, eu tenho alguns amigos que são professores, já falaram, a gente levou esse tema para debater e deu a maior polêmica, a maior discussão, mas não foi fácil fazer essa pauta na Placar. Na época também, na redação, a gente debateu bastante sobre isso, mas era importante fazer, a matéria era essencial, porque naquela época o Bruno ele assinou pela primeira vez um contrato com um time de futebol. Ele teve vários times durante o cumprimento da pena, mas em 2014 ele assinou com o Montes Claros, um time do interior de Minas. E a gente queria entender, poxa, peraí, o Bruno pode voltar a jogar de fato? O que explica ele ter assinado um contrato? Ele vai cumprir? Então a gente queria situar essa questão. E aí a gente foi entender que por trás disso tinha um problema muito complexo, que é o do sistema penitenciário no Brasil. O Bruno estava condenado, mas com uma pena considerada provisória. Então, por causa de uma brecha na lei e por causa da lentidão do judiciário, ele de fato podia voltar a jogar, mesmo tendo cometido um crime bárbaro, cruel. Então a gente, poxa, temos a matéria. E aí, a partir de então, a gente tentou falar com a defesa do Bruno e houve a possibilidade de entrevistá-lo. O Bruno, naquela época, nunca tinha dado uma entrevista para um veículo impresso, ele tinha falado com uma televisão e foi aquela coisa meio espetáculo midiático. A gente falou, poxa, então vamos escutar por que esse cara, mesmo tendo cometido esse crime, se acha no direito de voltar a jogar. Então, o papel do jornalismo não é colocar o Bruno num pedestal de ídolo, é mostrar, entender os fatos e mostrar para o público. Então, a gente foi lá na penitenciária, entrevistou o Bruno, foi uma negociação complexa, né, para conseguir autorização para entrar no presídio, toda uma burocracia. E, além disso, a gente tem, em revista mensal, a gente tem a data de fechamento, né, com deadline ali batendo na orelha, né, e precisando lidar com todos esses problemas. Tanto é que a gente faz entrevista com o Bruno num dia, a gente fez a entrevista com o Bruno no dia do fechamento da revista. Depois foi uma correria absurda. E aí depois, com a matéria pronta, a entrevista com o Bruno feita, ele apresentava os argumentos dele, a gente trazia toda essa... Imagina uma revista de futebol falando sobre o sistema penitenciário brasileiro. Acredito que a gente conseguiu avançar na discussão. E aí o segundo debate foi o Bruno é capa da Placar? E aí a gente pensou, colocar o Bruno na capa da Placar é colocar o Bruno no pedestal de ídolo? A gente entendeu que não. Naquele momento, o Bruno, inclusive, na capa da Placar, ele está com um uniforme de presidiário. Então, ele não está com nenhuma identificação com o time, nada. Ele é visto como uma pessoa que cumpre pena no sistema carcerário. E depois, como fazer essa capa também sem ser sensacionalista, sem vender, não, é uma entrevista exclusiva com o Bruno. Aí a gente, depois de várias discussões, chegamos a um termo comum. Depois que a revista foi publicada, a gente foi muito criticado por movimentos feministas que entenderam que não só dar voz ao Bruno, mas colocá-lo na capa tinha sido uma forma de dar holofotes e tratamento de ídolo. A gente explicou na época, até o editorial da revista tratava sobre isso,
mas eu também entendo esse sentimento, porque o Bruno cometeu feminicídio contra a Elisa Samúdio, foi um crime muito cruel, chamou muito atenção, mas eu também acredito que, por um lado, a gente conseguiu cumprir a nossa missão, que era explicar esse episódio, e o Bruno acabou não voltando a jogar naquela época, mas anos depois ele conseguiu, e também por falhas e deficiências do sistema penal que a gente tinha apontado naquela época na matéria. Então, é uma discussão de fato complexa. Acho que dificilmente um editor-chefe, não daria o Bruno na capa, tendo uma entrevista exclusiva e uma matéria com a profundidade que a gente conseguiu, mas entendo também todos os argumentos que questionaram, né, e discordaram da gente nessa época. Não, são plausíveis, né? Até como você falou, né? A questão do feminicídio no Brasil é uma situação também gritante, mas, ao mesmo tempo, a gente esconder a situação, ele querendo falar, e a gente, como imprensa, sendo até uma ponte, né? Para as pessoas, para a sociedade. Mas realmente é delicado, mas Sim, foi uma claro. matéria que eu li, que eu gostei muito, assim, vendo, e eu falei, caramba, mas entra nessa discussão. E é legal você falar também isso, porque você admite, cara, a gente teve essa discussão interna, não foi um consenso que às vezes as pessoas falam, não, eles estão dando audiência, e não é assim, né? Existe toda uma discussão dentro do jornal. Eu trabalhei na Band News aqui no Rio, FM, da rádio, né? E, pô, cidade também, cara, várias matérias bem pesadas mesmo, criminalidade. No Rio de Janeiro, você já imagina como é, né? Exato.